Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje, antes de eu apresentar meu convidado para você, eu quero te dizer que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja fazer a sua produção audiovisual, trazer para cá a tua palestra, a gravação do teu curso e tudo mais, tudo isso você encontra na MD. Basta que você aponte seu celular para o QR Code que está aí na tela e entre em contato com a equipe da MD. E comigo hoje aqui está ele, Dr. Francisco Pereira, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Que maravilha. E eu já fiquei levemente intrigado com esse negócio de cirurgia de cabeça e pescoço. É uma especialidade que tem esse nome mesmo, porque quando a gente fala de cirurgia de cabeça, eu já penso em neurocirurgião, mas aí é cérebro, né? Tem alguma diferença? Só para eu entender isso direitinho. Sim, é muito comum essa dúvida, né? Uhum. Que quando você fala cirurgia de cabeça e pescoço, normalmente as pessoas confundem com neurologista, né? Uhum. Mas não tem nada a ver isso aí. É que na especialidade de oncologia, se tratava muito de patologia que dava no pescoço e na face, né? Não no cérebro, né? No couro cabeludo, na orelha, dentro da orelha, né? Pegava até alguns ossos do ouvido, né? E esses serviços eles eram antes feitos por oncologista e por otorrinolaringologista. Como o otorrinolaringologista trata muito das doenças benignas, ele terminava não tendo um traquejo, né, para tratar desses pacientes que tinham essas doenças no pescoço, na face. E a oncologia, como era muito abrangente, começou a se criar um grupo que tratava só da cirurgia da cabeça e pescoço. Então, a cabeça e pescoço não é nada mais do que uma especialidade que trata de doenças benignas do pescoço, né, e da cabeça, e principalmente trata os tumores malignos da otorrinolaringologia. Entendi. Então, dá para dizer que é uma parte superficial da cabeça e não necessariamente lá dentro em si, só pra gente... Sim, ele pega a parte superficial. Assim, a gente fala que é cabeça e pescoço, porque nós tratamos também os tumores que invadem o ouvido, né? Invadindo o ouvido, ele pega também a parte óssea, né? E isso faz parte da cabeça, né? Também tratamos muito dos tumores de pele, os tumores também que dão na pálpebra, no olho, né? E esse tumor muitas vezes invade a parte óssea, né? Então, por isso o nome da especialidade é cabeça e pescoço. Entendi. Ele trata dos tumores malignos da otorrino. Entendi. E a nossa parte do pescoço ali, presumo eu que seja questão da tireoide, né? Que tem... Sim, é impressionante como é rico em doença o pescoço da gente, né? Mas muita patologia, assim. A patologia que mais predomina, que seria aquela que todos os cirurgiões de cabeça e pescoço fazem, a maioria é tireoide, né? É muito comum a doença da tireoide. Tanto é que praticamente mais de 60% das mulheres, ela tem doença da tireoide, né? Doença nodular, doença com caroço dentro da tireoide, que tem que ser feito tratamento cirúrgico. E essa parte do pescoço, interessante que a gente não vê muitas pessoas se preocupando, né? Em cuidar, em manter, e só vai atrás quando deu alguma coisa ruim, né? Sim, isso é muito comum mesmo, porque grande parte desses tumores, esses nódulos no pescoço, o começo ele é indolor, né? Então, principalmente aqui em Cuiabá, nós temos muito aquele ditado, né, que diz, não mexe com quem está quieto, né? Então, como não dói, a pessoa não procura de imediato fazer o tratamento, né? Quem procura normalmente é a mulher, porque esses caroços que aparecem, ou a tireoide, ele começa a dar um problema estético para ela, né? Começa um volume no pescoço, e normalmente é anterior, e por mais que ela esconda, ele começa, chega um momento que ele começa a aparecer, né? Então aí ela vai procurar o tratamento, né?
Mas esse realmente é o problema de ele ser no início indolor. Então o paciente não se preocupa com isso, fala, não tá doendo, deixa aí, né? E aí a gente terminava pegando muito doença avançada. E a tireoide, ela é um órgão responsável pelo qual funcionamento? A tireoide, ela produz um hormônio que é o hormônio mais importante do nosso organismo. Só ela que faz a gente levantar, caminhar, né? Trocar a pele, crescer cabelo, né? Ter todas as nossas atividades. Ela é extremamente importante. Para você ter uma ideia, se você retirar toda a tireoide de uma pessoa e não repor esse hormônio que ela produz, né? E esse hormônio é de produção diária, o que vai acontecer com o paciente é que ele vai... é quase como incompatível com a vida. Ele vai dormir mais de 18 horas por dia. Ele ganha peso que chega a 300, 400 quilos, né? E aqueles outros sintomas, que é o olho saltado, né? Começa a cair cabelo, a pele fica extremamente seca, né? Desregula tudo. Desregula completamente, né? A pessoa anda 10 metros, parece que caminhou 100 quilômetros, né? É incompatível com a vida, né? E com todas as doenças que a obesidade depois acarreta, né? Hipertensão, vem diabetes, vem... tudo isso acompanhado com esse aumento de peso, né? Então é um hormônio extremamente importante. Aí quando a gente fala o que ele produz, fala, mas por que então que você tira ele, né? Você tira esse hormônio, essa tireoide quando ela está doente e que pode muitas vezes causar muito dificuldade na vida, como dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, e principalmente os tumores, né? Tumores malignos, que esses aí ele começa a invadir tecido e pode levar a pessoa a óbito, né? Então você tem que tirar essa tireoide. Por que você não vê todas essas pessoas que você tira a tireoide gorda, né? Contando esses sintomas? Porque nós temos um hormônio sintético. Esse hormônio que a tireoide produz, a gente consegue dar ele via oral, né? Aí você faz a reposição diária, você vai acompanhando esse paciente com dosagem desse hormônio, dosagem laboratorial, até você atingir aquele valor que é o valor compatível com a vida, que aí ele vai ter uma vida normal. Mas tem que tomar todo dia? Todos os dias. A tomada desse medicamento é diário, né? E ele tem uma característica, a pessoa estando de estômago cheio, a absorção dele é ruim. Né? Tem que ser em jejum? Tem que ser em jejum. Você toma o remédio, e daí 1 hora você já pode se alimentar, né? Tem uns pacientes que a gente opera e depois ele volta no consultório, né? Ele vai a gente encaminha para o endocrinologista, que é quem faz esse controle dos hormônios, e ele volta queixando que todos aqueles problemas de insônia, de sonolência, tá dormindo muito, né? E aí a gente começa a conversar com o paciente e aí eu pergunto, como que você está tomando o medicamento, né? Muitos deles tomam com o café da manhã, né? Então a absorção é muito baixa, né? Para ocorrer dele ter o valor normal dele, então ele teria que tomar uma dosagem altíssima, né? Para tomar com um alimento. Então isso é importante, né? É você orientar o paciente sobre como tomar essa medicação. E aí é completamente compatível com a boa vida. O paciente vai fazer tudo, não vai ter sintomas nenhum disso aí e leva a sua vida normal. O número de pessoas que tomam o remédio da tireoide, né, é muito grande. Porque além da cirurgia que retira essa tireoide, tem os pacientes que a tireoide dele não produz hormônio suficiente. Então aí você tem que, apesar dele ter a tireoide dele normal, né, tamanho normal, sem doença, mas ele não produz muito hormônio. E aí esse aí também você complementa, né?
Aí você dá a medicação. A tireoide é uma coisa assim, bem, bem interessante, o que você termina vendo no dia a dia do consultório, né? Ao contrário também disso, de não produzir hormônio, né, por doença ou por retirada de tireoide, ela também apresenta uma patologia onde ela produz muito hormônio, né? Ele joga hormônio demais na circulação. Aí o que ocorre? O contrário da falta de hormônio. Aí a pessoa emagrece, né? Pele seca, o olho pode ficar saltado, ele começa a fazer taquicardia, né? Um batimento no peito, que quem já tomou adrenalina sabe o que é a sensação de que o coração vai sair do peito, né? Ele bate com uma força, e agora você imagina você passar o dia todo com aquela sensação do coração batendo dentro da sua boca, né? E o peito com esse batimento forte, né? E então tem até uma história interessante. Eu tinha um paciente, ele era um professor, né? E ele tinha esse problema, ele produzia hormônio demais, né? Essa doença a gente chama de hipertireoidismo, né? Esse que é hipertireoidismo. Tem o hipertireoidismo. Aí então ele tinha todos esses sintomas, né? E outro sintoma também muito importante é a insônia. Esse paciente que tem hipertireoidismo dorme muito pouco, né? Então eles ficam sempre agitados, ele tem uma hiperatividade, ele quer trabalhar o dia inteiro, dorme pouco, fica irritadiço, né? E um dos tratamentos desse hipertireoidismo é você tirar uma parte da tireoide, né? Você tira quase toda ela e deixa um pedacinho pequeno, que é o que vai produzir o hormônio suficiente para ele continuar com a vida dele normal. Mas pode ocorrer também de quando você tirar a tireoide e deixar só um pouquinho, ela não produzir o hormônio suficiente, né? Então ele começa a apresentar sintomas de hipotireoidismo, que é aquele da falta da tireoide, que começa a ficar sonolento, dormir muito, ficar mais preguiçoso, né? E esse caso específico que eu estou falando desse professor, ele tinha hipertireoidismo fazia mais de 12 anos, né? E quando ele me procurou, propus a cirurgia, que ele já tinha feito todos os tratamentos com medicamento, e eu retirei, e no pós-operatório ele ficou, a glândula que sobrou para ele não produziu hormônio suficiente, né? Tinha que tomar, repor esse hormônio, né? E aí quando ele veio no consultório, me trouxe o resultado, eu falei para ele, olha, você está com hipotireoidismo, nós vamos ter que repor os hormônios, né? Aí ele falou, doutor, dá para esperar aí mais um mês, pelo menos, para a gente fazer essa reposição? Porque eu estou dormindo tão bem, estou dormindo 10, 12 horas por dia, né? Falou assim, eu estou dormindo tudo que eu não dormi nesses 12 anos, né? Foi uma coisa que marcou. Deixa ele aproveitar bastante ali, né? Exato. Rapaz. E tirando a parte de hipertireoidismo, e os tumores, tem algum outro tipo de doença ou condição da tireoide? Sim. Tem algumas coisas que as pessoas têm que levar muito em consideração. A vaidade hoje, né? As pessoas vão para academia, querem mostrar um corpo cada vez mais forte, né? E começaram grande parte deles usa anabolizante, né? Que é para ganhar músculo. E com isso eu comecei a ver que aumentou no meu consultório pacientes jovens, né? Com caroço no pescoço, né? E no começo, assim, esses caroços no pescoço são ínguas, né? São linfonódulos, né? Que é conhecido popularmente como íngua, né? Então ele começava a apresentar um volume grande de ínguas aumentado de tamanho. Os primeiros que chegaram no meu consultório, eu suspeitei de uma doença, que é uma doença maligna, que dá no pescoço, né? E dá muito em jovem, que é o linfoma, né? E eu biopsiava e esses linfonódulos vinha tudo inflamatório, não era doença maligna, né? Então começou a aparecer muito no consultório esses casos, né? O que eles tinham em comum era isso, era academia, uso de anabolizante, né?
Então, seria não uma doença nova, né? Porque não era uma doença cirúrgica, né? Mas eram uns nódulos de aparência estética ruim, que o paciente se incomodava com aquilo e nos procurava, né? Isso é importante também, saber disso. Principalmente pessoas que fazem uso de anabolizante, quando aparecer caroço, procurar o médico, que é para diferenciar essa patologia, né? E normalmente é uma doença benigna, né? Entendi. O pescoço, ele é o amparo, os linfonódulos do pescoço, ele é um filtro de todas as doenças que você tem na boca, né? Na garganta. Ele termina filtrando pelo pescoço, né? Por esses linfonódulos. E quando é uma doença maligna, essa célula, ela para nesse filtro, que é a íngua do pescoço, e ali ele desenvolve a doença, né? Que as pessoas popularmente falam da raiz do tumor, né? A gente chama isso aí de metástase. E é assim que se forma no pescoço. Então, é muito importante você ter um conhecimento muito bom das doenças do pescoço, né? Não é qualquer médico que tem esse traquejo, né? É sempre bom, quando você aparecer um nódulo no pescoço, procurar o especialista, e o melhor especialista para ver isso aí é o cirurgião de cabeça e pescoço. Direto no cirurgião mesmo. Sim, procurar direto o cirurgião. Isso aí tem até uma analogia entre o serviço público e o serviço privado, né? Eu trabalhei muito tempo no serviço público, né? Trabalhei durante 37 anos na Santa Casa, que só saí quando a Santa Casa beneficente faliu, né? Então trabalhei com muitos pacientes públicos, né? E também fui professor no Hospital Universitário Júlio Miller durante 33 anos, né? Então, eu que fundei o serviço de cabeça e pescoço, tanto na Santa Casa como no Hospital Júlio Miller, né? Então, assim, uma coisa importante falar sobre esses pacientes nessas duas unidades, nessas duas categorias de atendimento, né? Que é o público, o particular e o privado, e o público, é que o doente de cabeça e pescoço, né, do serviço público, né, infelizmente, ele só chega até o especialista depois dele ter passado muitas vezes por 10, 12 consultas, né? Meu Deus. Ele tem um caroço no pescoço, ou ele vai numa unidade, normalmente o médico, por não ter um conhecimento específico sobre isso, passa um anti-inflamatório, e a própria pressão do número de pacientes no serviço público termina fazendo com que esse seja a rotina. É feito um medicamento para ele, um anti-inflamatório, um antibiótico, e é mandado para casa. Não resolve aquele problema dele, o caroço não desaparece, ou aquele paciente que tem um tumor na língua, ou na orofaringe, na amígdala, né, na assoalho de boca, e muitas vezes o médico, a primeira vez, nem abre a boca dele para ver se tem lesão. Ele vai para casa, não melhora, daí 30 dias ele volta, ele não melhora, aí ele vai para um outro serviço, e nesse período aí a doença vai aumentando, né? Esse que é o problema. Ela começa a crescer, o tumor não fica esperando você chegar até o especialista, né? E aí, até que ele cai num serviço que a pessoa desconfia, que examine ele, que palpe essa lesão, que palpe o nódulo no pescoço dele, que tem característica diferente, o tumor maligno, ele é mais infiltrativo, né? Ele é mais endurecido, ele não tem tanta mobilidade, e aí ele fala, não, esse paciente tem que ir para o especialista, né? E aí encaminha o especialista. E toda aquela dificuldade que tem para você conseguir no serviço público a consulta com o especialista, quando ele chegava para a gente, quando eu trabalhava no serviço público,
chegava depois de 10, 12 consultas. 10, 12 consultas significa um ano de Meu Deus, espera. evolução. A evolução de um ano é totalmente diferente de uma evolução de um paciente que você pega imediatamente quando apareceu os sintomas, né? Uhum. E então, por isso que no serviço público a gente opera muito paciente com doença avançada, né? E muitas vezes você não tem nem o que fazer mais para ele, né? Aí você vai para o tratamento paliativo, que é quimio e radioterapia, né? E o paciente do serviço privado, né, da minha clínica privada, ele, no máximo, ele chega até a mim depois de 2 consultas. Uhum. Normalmente, na primeira consulta, ele fala, não, o senhor vai procurar especialista, né? Então, o tempo que você trata o doente público e o privado é muito diferente, né? Daí o resultado de você ter um número de cura maior no serviço privado do que no serviço público, né? E isso é uma maldade assim sem tamanho, né? Quantos pacientes chegam com a gente, quando ele conta a história, né, ou mostra foto da doença dele de um ano atrás, eram cirurgias simples, muitas vezes daria até para só fazer a ressecção local, você teria a cura desse paciente, né? E ele já chega para você com uma doença avançada. É uma tristeza isso, a gente fica... essa é uma batalha dos médicos que trata de doença de paciente oncológico, é o paciente ser tratado imediato após o aparecimento dos sintomas que leve ele a procurar um médico, né? O meu filho também é cirurgião de cabeça e pescoço, e um dia eu estava conversando com ele, e eu falei para ele, depois que eu fui só para a clínica privada, né? Eu falei, quase não aparece tumor de doença avançada para a gente, né? E eu falei, será se curou esses pacientes, ou se o Hospital do Câncer já tratou todos esses doentes, que eles estão vindo sempre com doença... Estágio inicial. Doença estadio inicial, né? E como eu ainda continuo professor de residência do Hospital Júlio Miller, né? Eu conversando com o residente, que eles rodam em vários estágios, inclusive no Hospital do Câncer, ele falou, não, professor, o Hospital do Câncer continua chegando os doentes avançados, as doenças gravíssimas, muitas vezes sem possibilidade de tratamento, a não ser o tratamento paliativo, né? Então, o grande desafio que nós temos hoje é fazer com que esse paciente de serviço público chegue mais rápido até o especialista, né? Isso dói quando você vê esses casos, né? Eu ainda continuo recebendo alguns pacientes avançados, porque aí eles terminam fazendo uma cotinha e paga a consulta particular, né? E aí você não tem o que fazer para ele, porque eles trabalham em serviço privado, aí a gente encaminha ele para o serviço público e que está sobrecarregado, né? E o paciente continua chegando com doença avançada, né? Quer dizer, parece até que o pobre, né? Aquele que depende do serviço público tem menos chance de tratamento do que o paciente de serviço privado, né? E termina aí o que a gente vê assim, que a insensibilidade, não é insensibilidade não, porque não é verdade que os diretores de serviço público, que ele quer que chegue a esse ponto desses pacientes só chegar ao especialista depois de várias consultas, não é isso, é a falta de conhecimento deles, né? Os gestores públicos, ele não vê esse paciente de doença avançada, ele não conversa para saber por onde que ele andou, qual a dificuldade que ele teve, né? E aí termina até criando uns programas que eu considero que é uma maldade sem tamanho com esses pacientes públicos, né? Quando você trata das patologias da cabeça e pescoço, as doenças, os tumores, né?
Para você fazer o tratamento, você precisa de diagnóstico, né? Que são as biópsias. Tá? Depois que você fizer essa biópsia, que confirmou por exame laboratorial, que é o histopatológico, né? Aquele exame feito pelo patologista, aí você está autorizado a fazer o tratamento, porque normalmente o tratamento de tumores malignos na cabeça e pescoço é muito agressivo. Às vezes produz uma sequela muito grande. Um paciente que tem um câncer de língua, você tira metade da língua dele, ele vai ter uma certa dificuldade para falar, vai falar, mas dá uma alteração na voz, ele vai ter já uma certa dificuldade para engolir, né? Paciente que muitas vezes tumores na boca invade a mandíbula, né? E aí você tem que tirar um pedaço, a parte do osso da mandíbula, quer dizer, tudo cria deformidade. Um tumor de pálpebra que invade o olho, né? E aí você tem que tirar o olho desse paciente também. Então você não está autorizado a fazer se você não tem um diagnóstico de doença maligna, né? E é triste isso aí, mas hoje aqui no estado, tem paciente que morre sem diagnóstico, sem nem ter feito uma biópsia, né? Você começa a conversar no meio médico e as pessoas que atuam nesses pacientes oncológicos, né? Então, quando eles veem algum doente da cabeça e pescoço, então vem me comentar, fala, olha, eu vi um paciente, doença avançada, eu pedi a biópsia dele, não conseguiu fazer de imediato, e aí evoluiu mal e morreu, sem ter feito a biópsia, sem você saber se ele tinha câncer ou não, né? Então, isso é muito triste. Mas aí, os gestores, né? Os gestores da saúde pública, e aí essa responsabilidade é toda, se for do município, desde o prefeito até o secretário de saúde, se for no estado, também a mesma coisa, é a responsabilidade do governador, do secretário de saúde. Eles criam umas pérolas assim, né, que a gente fica vendo aí na cabeça e pescoço. A cabeça e pescoço, eles de vez em quando, e tem alguns serviços de diagnóstico de doenças na tireoide, né? Aquelas biópsias. Elas são feitas com uma agulha fina, né? Através da ultrassonografia. É bem tranquilo. Você não precisa de jejum para fazer isso, e o paciente ele chega no serviço, é feito a biópsia e daí ele já vai trabalhar sem nada. Eles têm esse serviço de diagnóstico, né? Da biópsia. Mas aí, depois que ele fez o diagnóstico, ele manda o paciente para a rede. O que é mandar para a rede? É mandar para a fila de espera. Quer dizer, é uma insensibilidade assim sem tamanho. Você faz diagnóstico da doença, mas você não tem onde tratar. Aí ele volta para a rede. Ele vai ficar nessa fila enorme que você está vendo aí, né? Eu já vi vários programas. Eu vi uma vez um programa disso, de biópsia, né? Ou não era nem de biópsia, era de mamografia, né? Porque o INCA, né? Nós temos um controle do número de pacientes oncológicos, né? Os números de exames que são feitos para diagnóstico, né? E esse programa específico que eu vi uma vez era sobre mamografia nas mulheres, né? Porque nós tínhamos aqui um déficit desse exame muito grande, para mais de 3.000 pessoas que estavam na espera, né? E aí eu vi um programa do governo de fazer essas mamografias e dava até a cesta básica para o paciente, né? E a mamografia, ela tem não é a mamografia, a doença, né, os nódulos no pescoço, isso aí é até bom, você ter conhecimento disso, que toda vez que você fizer uma ultrassonografia, né, e aparecer microcalcificações, ele é altamente suspeito de câncer, né? Então você tem que biopsiar aquilo. Aí o que você faz? Você faz as mamografias dessas pacientes e vai vir o resultado, né? Há um nódulozinho com microcalcificação, ele tem que ser biopsiado.
Mas não tinha nem programa, nem para encaminhar ela para um oncologista para ser avaliado isso. Quer dizer, é um negócio irracional, né? Você propor um método de diagnóstico, mas você não tem tratamento. Não tem tratamento para esse paciente, né? Você não tem uma programação de tratamento para o paciente, né? E isso aqui é bom até para as pessoas terem conhecimento. Eu não me lembro que ano, se foi 2016, 17. Quando que a Dilma saiu? Não me lembro. 16, né? Então foi 2015. Ela baixou uma portaria, isso aqui é lei, que todos os pacientes suspeitos de câncer, ele tem 45 dias para fazer diagnóstico, né? Depois de feito o diagnóstico, ele tem 60 dias para iniciar o tratamento, qualquer que seja o tratamento. Ou radioterapia, quimioterapia ou cirurgia. Isso é lei. Isso apesar de eu não ser de esquerda, nem apoiar o pessoal de esquerda, né? Eu tenho uma tendência mais à direita, mas foi uma coisa boa que ela fez. Mas isso não é obedecido e o paciente não sabe desses direitos, porque se ele soubesse, ele cobraria do serviço do SUS, né? Você fazer uma mamografia de um paciente e apresentar uma área suspeita, né, com microcalcificações, e o paciente entrar para uma fila que leva 2, 3 anos para ser chamado, né? E ele entra na fila cordeiramente sem saber desses direitos que ele tem, né? Então, a gente eu acho que o serviço público ia melhorar muito se houvesse essa cobrança, né? Eu acho que tem dinheiro suficiente para você fazer uma boa saúde. Eu acho que ele é muito mal administrado, né? Muito mal direcionado esse dinheiro. E como é da minha área, né, trabalhar com câncer, né, na cabeça e pescoço, né? Então isso aí me preocupa muito. A gente aqui em Cuiabá tinha 3 serviços de cabeça e pescoço, né? Eu fundei o primeiro serviço de cabeça e pescoço no Hospital Júlio Miller e o segundo serviço de cabeça e pescoço na Santa Casa. Então eu que tocava esses 2 serviços. E depois veio o Hospital do Câncer, do qual foi montado um serviço de cabeça e pescoço. Nós tínhamos aqui no estado todo, 3 serviços de cirurgia de cabeça e pescoço, que era o do Hospital do Câncer, o Hospital Júlio Miller e a Santa Casa. Bom, todos esses 3 serviços trabalhavam com fila de paciente, né? Mas no meu serviço, que era lá no Júlio Miller e na Santa Casa, quando o paciente chegava, eu agilizava o tratamento desse paciente, né? Se era uma coisa mais urgente, eu passava na frente. E os pacientes compreendiam, eu deixava a minha fila de paciente, era completamente suportável para o paciente, né? Tinha paciente, lógico que eu ia operar ele daí 2 anos que ele consultou comigo, mas era uma patologia que poderia esperar, não agravaria essa espera. Então eu conseguia controlar esses pacientes. Então eu trabalhava com a fila lá no Hospital Júlio Miller e uma fila na Santa Casa. E o Hospital do Câncer com uma fila provavelmente do tamanho dos meus 2 serviços juntos, né? Eu aposentei no Júlio Miller, né? E falei, agora eu vou dedicar a minha vida ao serviço da cabeça e pescoço da Santa Casa. Aí a Santa Casa faliu, né? Em 2019, né? 2020 foi antes de passar para o governo do estado, né? Então ela faliu e eu saí de lá. E o governo do estado assumiu o hospital, né? De uma maneira não muito democrática, né? E tirou da mão do serviço privado, né, um hospital que fazia 1000 cirurgias por mês, né?
e do estado todo. Nós não tínhamos dificuldade para operar. Era um paciente, era um hospital que vivia bombado, tinha todos os leitos eram ocupados, todos, de UTI. Nós tínhamos 270 leitos, né, de enfermaria, os apartamentos, o hospital vivia lotado, né, com toda essa capacidade. Foi um problema administrativo que levou à falência dele, mas eu acho que o Estado, quando pegou, ele teria a obrigação de, no mínimo, manter alguma coisa parecida com aquilo, né? Não sei como funciona lá a Santa Casa na mão do Estado. O Estado, se você conversar com alguém que é da direção, ele vai falar que sim, que está trabalhando, que opera o mesmo número que operava, mas não é verdade. Bom, mas eu saí do serviço. Então, a partir daquele momento, eu passei a trabalhar só no serviço privado. E para onde que foi esses pacientes que era lá do Júlio Mille, que era uma fila enorme, que era da Santa Casa, era uma fila enorme? Eles terminaram tudo sobrecarregando o Hospital do Câncer, né? E uma das coisas interessantes da cabeça e pescoço é que o tratamento do paciente da cabeça e pescoço é muito caro, né? Elas são tratamentos que você precisa de prótese. Hoje tem material muito específico, né, para você trabalhar, são as pinças hemostáticas, né, do qual você não precisa ficar amarrando o vaso. As cirurgias são longas, as internações do paciente são um pouco mais prolongadas, ele precisa de dieta especial. Grande parte desse paciente de câncer de cabeça e pescoço, ele sai da cirurgia com sonda, né, para se alimentar, porque você mexeu na boca dele, enquanto não cicatrizar, você não pode dar alimentação pela boca, né? Então, é muito caro. Aí ele tem que tomar dieta especial, né? Essas dietas são caríssimas, né? E até nisso aí, é lógico que a Anvisa ela quer que seja o melhor para o paciente, que tenha higiene, que seja com base de nutrientes, né, naquilo. E tudo isso aí, ele é caro, né? E aí ele proibiu aquelas dietas que a gente fazia no próprio hospital, que batia muito bem, né, coava aquele alimento e dava pela sonda para o paciente. Que eu, particularmente, acho que essa é a melhor dieta, porque aqueles pacientes, inclusive, engordavam. Um paciente com essas dietas preparadas que vem, e tem serviços aqui, lojas, né, especializadas em venda desses alimentos. Ele é ótimo, ele dá todo o nutriente que o paciente precisa, mas ele não ganha massa, né? Então ele se torna um doente emagrecido. Então, tudo isso é muito caro, né? E hoje, pelo Brasil, a gente está vendo alguma coisa que é extremamente preocupante. Os serviços de cabeça e pescoço pelo Brasil estão sendo fechados. Os hospitais que são conveniados com o serviço público, ele não tem dinheiro suficiente para cobrir. E o que o SUS repassa para ele não é suficiente para cobrir o custo do tratamento desse paciente. Então, os hospitais assim, eu já sei, no interior de São Paulo, inclusive o Hospital de Santos, a Santa Casa de Santos, que é a maior Santa Casa do Brasil, que tem um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço fantástico, com formação de residentes, né? Está fechando também o serviço de cabeça e pescoço deles lá, né? Por que eles vão? Por causa do preço dele. O que o governo repassa por serviço conveniado não é suficiente para cobrir o gasto com esse paciente. Eu vejo isso com uma preocupação assim, sem tamanho. E aí, o que esses serviços estão fazendo com esse paciente da cabeça e pescoço? Eles fecham o serviço de cabeça e pescoço e eles colocam que esses pacientes de cabeça e pescoço, porque eles não deixam de chegar lá no serviço, né? Eles vão ser tocados pelo oncologista geral.
O oncologista ele não tem toda essa tarimba com a cabeça e pescoço que tem o cirurgião, que é especialista na cabeça e pescoço. O que a gente está vendo nesse serviço é que eles começaram a restringir o número de tratamento que eles fazem, o número de cirurgias, para aquelas cirurgias mais simples, que são os tumores de tireoide, os cistos do pescoço, né, as doenças congênitas do pescoço. Isso aí eles conseguem fazer um bom resultado e o oncologista está tendendo a atender só isso. E esses pacientes da cabeça e pescoço, ou eles ficam sem tratamento, ou então eles vão para aquele tratamento que eu acho que a gente usa, nós que somos cirurgião, usamos um tratamento para complementar a nossa cirurgia. Uhum. E esse tratamento está sendo usado como o principal para o paciente, que é a quimio e a radioterapia, né? E a quimio e a radioterapia, como tratamento exclusivo para um câncer da cabeça e pescoço, ele não tem bom resultado, né? Então nós estamos voltando a 35, 40 anos aqui em Cuiabá, quando não tinha cirurgião de cabeça e pescoço. Nós tínhamos um oncologista que era muito restrito o tratamento dele para esses pacientes da cabeça e pescoço. Uhum. E aí os pacientes eram tratados só com quimio e radioterapia. Então o índice de óbito era muito grande, né? Antes de eu chegar aqui, o índice de óbito por doença da cabeça e pescoço, por câncer da cabeça e pescoço, beirava quase 90%, né? Então, quando eu cheguei, nós já tínhamos uma estatística que era mundial, de cura de 45% a 50% dos casos. Né? Então, veja bem como a melhora da minha chegada, né, de introduzir a cirurgia de cabeça e pescoço, foi para os pacientes que eram portadores de câncer dessa área. Então, nós começamos a dar uma alternativa melhor e conforme vai crescendo sua experiência, sua habilidade, nós começamos a atingir um índice de cura de 65%. Quer dizer, é altíssimo. Comparado ao que às alternativas que o paciente possa ter, né? Então, é essa situação que nós estamos vendo hoje aqui, sabe? Eu acho que não é má intenção do gestor, é falta de conhecimento, é falta de convívio com eles, né? Sempre falo que se a gente pegasse esses pacientes avançados e levasse na casa do secretário de saúde, ou numa entrevista que tivesse os políticos, está aqui, são esses pacientes que chegar e mostrar para eles, iam assustar da realidade disso, né? Então eles iam levar um pouco mais a sério isso. Não basta você ter um serviço dando a biópsia, você tendo um monte de médico ali, você fala, não, lá tem médico, né? Mas você tem que ver resolução, tem que avaliar isso, né? E quem trabalha na oncologia, o cirurgião de cabeça e pescoço, ele trabalha muito com estatística, né? De tempo em tempo a gente avalia nossos resultados, como que se nós estamos tendo cura, se nós estamos tendo bons resultados cirúrgicos, né? Então, a gente sempre tem isso aí o serviço universitário, tem os levantamentos dos casos, né? Para você ver se está sendo efetivo mesmo o resultado. Então, não tem como você ser um professor de educação física, um professor de matemática e de repente você falar que você é expert em saúde, né? Não tem, não existe essa possibilidade. Ele não sabe o que é o dia a dia, ele não sabe o que é a estatística de tratar esse paciente, né? E principalmente de ver. Você vê um paciente na sua frente que não come, as doenças de cabeça e pescoço, ela é muito maldosa com o paciente. Você vai evoluindo assim, olha. Primeiro começa a aparecer a dor. Depois a dificuldade para engolir, né? Os tumores na boca, na orofaringe, na laringe. No pescoço ele vai produzindo dificuldade para a pessoa engolir, né? Aí depois o sangramento, junto com ele o cheiro, o mau cheiro, né? Quem já teve em casa um paciente que
morreu de câncer, de doença avançada, sabe disso, né? Eu conheço famílias assim, que eu atendi depois o paciente, que quando chegou até mim já estava avançado, que nunca mais comeram carne na vida dele. Porque ele fala que eles olham para a carne e eles sentem o cheiro daquele tumor que ficava na casa toda, né? Então só quem já passou por isso sabe qual é o melhor meio de tratar esses pacientes e o esforço que a gente tem que desenvolver para que esses pacientes realmente seja, após 40 dias de suspeita do tumor, seja feito o diagnóstico dele e em menos de 60 dias ele inicia o tratamento. Aí nós vamos ter uma estatística muito boa, né? Nós vamos devolver dignidade para o paciente, né? Vamos devolver inclusive o paciente para a vida normal dele, para trabalho, né? Nossa, que maravilha. Bom, doutor, nós estamos quase 1 hora conversando, que bacana demais. É um assunto que a gente não ouve muito falar por aí, né? Mas assim, a importância gigantesca. E fica um alerta, né? Fica um alerta para a população e para os órgãos públicos que fazem essa gestão da saúde nossa, de olhar com mais cuidado e carinho para essa situação, né? Para que um diagnóstico desses pacientes não seja uma condenação de morte, né? Mas sim uma alternativa de restaurar a vida, né? Sim. E trazer ali um diagnóstico mais rápido, não necessariamente 1 ano depois, né, e condenar esse paciente, mas, enfim, ser uma alternativa, né, de vida, de esperança para esse paciente que às vezes chega lá no estágio inicial, como o senhor mesmo disse, né, mas só vai ter acesso a um especialista já na reta final, né? Isso. E, pode falar. Assim, na oncologia, né, você tem muita história bonita, né? Eu sempre discutia com o Ives, né, Ives Cuiabano, que foi poeta nosso aqui, era médico, né? A gente falava que o médico, quando ele gosta de mostrar os casos dele, ele termina sendo um contador de casos, né? Vou te contar aqui um caso muito interessante. A medicina, o tratamento do tumor é muito rico nessas histórias, né? Mas tem uma que eu nunca esqueço. Eu me lembro até hoje o nome do paciente, não tem problema nenhum em citar. Ele era do interior, chamava José Mariano Florindo, né? E na época eu ainda era professor na universidade. Eu atendia o ambulatório na segunda-feira, lá 1h da tarde, né? Atendia à tarde, era 1h, na segunda e na quarta-feira. E me chega um paciente lá, esse paciente com tumores na face, né? Câncer de face, de pele. E ele tinha uma síndrome que raríssima isso aí. Se um pernilongo picasse a pele dele, ele começava a coçar, virava câncer. Meu Deus! Né? Era terrível isso, ele tinha a pele clara. E ele chegou com vários tumores na face e ele usava um pano cobrindo tudo aquilo, né? Parecia um turbante que ele usava. E o tumor produz uma secreção, né? Então aquilo ia escorrendo no pano e pingava, né? Onde ele andava, ficava pingando. E aí ele chegou lá no meu ambulatório, eu examinei, não tinha o que fazer, né? Eu falei, esse paciente aqui... Aí eu falei, vamos mandar para radioterapia, né? Aí mandei para radioterapia uma carta e tal. Aí a radioterapeuta, que era minha amiga, ela me ligou e falou, Francisco, não tem o que fazer, não tem como irradiar esse paciente. A doença dele é múltipla, a face toda, né? E bom, aí você termina esquecendo isso. E na quarta-feira, isso foi na segunda, na quarta-feira, quando eu estou chegando para fazer o atendimento, lá na porta do Júlio Miller, esse paciente estava sentado na porta por onde o setor onde você marca a consulta, onde entra para a internação. Ele sentado no chão, naquele sol de 1h da tarde, né? E os pacientes vinham andando assim, quando via ele, desviava, né? Aí eu passei, eu vi ele lá, eu fui cheguei no ambulatório, né? Chamei minha secretária, falei, vai lá fora e pega aquele paciente e traz aqui. Aí ela trouxe o paciente, eu tirei
vários tumores, o olho direito dele já estava perdido, né? Invadido pelos cânceres dele, mas muitos tumores na face. Já estava assim, era o quê? Era como se fosse uma pinha? Câncer de pele, não, era ferida. Ferida mesmo? É uma ferida que não cura. Aquela ferida ulcerada ali, então né? Era o rosto cheio de ferida. O rosto cheio de ferida. Aí eu liguei para a radioterapeuta, né? Falei, Beth, eu vou mandar esse paciente aí, interna ele aí na Santa Casa e irradia o rosto dele. Irradia todo o rosto dele. E depois quando terminar a radioterapia, eu cuido dele aí. Aí ela internou ele, ficou lá 45 dias, porque a radioterapia ela é feita uma dose por dia, né? E menos os dias de sábado, domingo e feriado. Então, um tratamento de radioterapia demora mais ou menos isso, em torno de 45 dias. Quase todas as patologias que se usa a radioterapia. Aí, daí 45 dias, melhorou muito, curou vários cânceres do rosto dele, e eu fui e levei ele para o centro cirúrgico, né? Então, na primeira cirurgia, eu exenterei a órbita, tive que tirar todo o olho dele, né? Tirei por baixo ali, na primeira cirurgia, acho que eu tirei uns 50 tumores da face dele. E aí, eu falei para ele, olha, agora você vai para casa, né? E volta daqui 1 mês, né? E ele trabalhava de guarda na prefeitura, num guarda lá de máquinas, de coisas assim, onde a prefeitura tinha depósito, ele trabalhava. Eu falei, você não pode trabalhar durante o dia, né? Você não pode pegar sol. Bom, ele foi embora, voltou daí 30 dias. Já voltou, bem limpinho, bem vestido. Ele devia ter sido um cara bonito na juventude, né? Com aparência totalmente diferente, com um tapa-olho, né? Porque foi da onde eu tirei o olho dele, mas totalmente diferente. Aí ele voltou, eu tirei mais tumores dele. Esse paciente, ele foi meu paciente durante 20 anos. Quando ele chegou para mim, ele tinha 56 anos. Né? E nesse período de 20 anos de tratamento, todos os residentes meus operou esse paciente. O que tem em comum durante esses 20 anos, tanto é que o residente que passava, ia embora, depois continuava a sua vida profissional, quando me encontrava, falava, ô professor, e aquele paciente lá, o Zé Mariano, né? Falo, tá lá, tá vivo, estamos tirando tumores dele. E aí tirava, né? Lógico que o tumor na face, começa a criar deformidade, né? Então, foi invadindo o nariz, eu tirei a asa do nariz, aí a ponta do nariz. Ele não tinha pele para você reconstruir, quer dizer, você tinha que tirar e deixar como está. Aí eu fui tirando, tirei a ponta do nariz, depois pegou o lábio superior, eu fui tirando, saiu quase todo o lábio superior dele, um pouco das partes da gengiva também, que invadiu, fui tirando. Mas ele comia bem, tinha bom estado geral, não sentia dor, trabalhou até o final da vida dele, né? E ele tinha uma família muito cuidadosa com ele. Isso é importante também nas doentes dos pacientes de tumores malignos. Ele tinha uma sobrinha, que inclusive era muito bonita, que morava aqui, ela que levava ele no hospital. Bom, e é lógico, pela idade, né? Ele já estava com 75 anos, já começou a apresentar umas outras séries de doenças da idade. Ele tinha hipertensão, começou a apresentar diabetes, Parkinson, né? Ele começou com tremores de mão e então essas doenças que é própria da idade que pode aparecer, né? E foi evoluindo e aí a última semana que eu tratei dele, ele chegou, já não tinha mais o que fazer muito para ele. Eu falei, não, mas deixa ele aqui no hospital, né? Falei para a sobrinha dele, aqui a gente vamos fazer os curativos dele, vamos manter uma higiene boa dele, a alimentação, se ele sentir dor, eu faço uma boa analgesia para ele e deixei ele lá, né? Ele já estava falando pouco, já bem batido. Mas uma das coisas que só a medicina que produz isso aí, né, e que termina muitas vezes emocionando a gente, uma vez eu visitava ele todo dia para ver o que ele precisava, né? Se precisava curativo, diferente, ou se precisava repor sangue, ou se estava sentindo dor.
eu entrava e conversava um pouco com ele, né? E a Santa Casa, as enfermarias eram grandes, era enfermaria de 5, 8 leitos, né? E ele estava numa enfermaria com com mais 4 pacientes, né? E eu entrei e conversei com ele e tal e saí, né? E aí falei para a enfermeira como fazer o curativo, né? E é interessante que nas enfermarias os pacientes adquirem amizade um para o outro, um ajuda o outro, né? Essa é a grande vantagem de nós brasileiros, né? E quando eu saí, aí a enfermeira veio me contar depois, né? Aí ele virou para os outros pacientes: esse é meu verdadeiro pai, esse me deu a vida. Olha que bênção. Olha que coisa. Quer dizer, aonde que você vai viver uma história dessa, né? E aí, 2 dias depois ele foi a óbito. Né? Já foi já no fim da vida. Foi, mas ele morreu de falência múltipla, não morreu do tumor. Então eu sempre falo, nesse caso aí eu fiz uma guerra bem guerreada com o tumor e eu acho que eu venci o tumor, porque não foi o tumor que matou ele, né? Então, a medicina é rica em história, né? Isso é só para ilustrar. Não tem o que pague, né? É. Não tem o que pague. Isso que o pessoal fala da medicina por amor, né? Porque não tem conversa, né? Assim, A medicina é amor, dedicação, porque ela nos toma tempo, nos desgasta e tira nosso tempo com a nossa família, né? E não tem ganho financeiro disso. Que pague, né? É muito pequeno o ganho em relação ao trabalho. Doutor Francisco, queria muito agradecer o senhor pela sua presença, por esse bate-papo surreal, incrível mesmo, assim, daria pra gente ficar contando história aqui até, né? Até acabar a memória da câmera. Então, assim, agradeço de coração a disponibilidade. A gente sabe que você tem sua rotina, sua correria e tudo mais, né? Mas muito obrigado, de coração. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom a gente poder falar para as pessoas, né? Conversar com o leigo, com uma conversa assim, simples, direta, né? Não com termos técnicos, nem de falar sobre cirurgia rebuscadas, diferente, né? É muito bom a gente falar do modo simples que mostre para as pessoas, né? Como que é o dia a dia do médico, como que é os resultados, né? Nós não somos super-homem como disseram na época da pandemia, né? Mas nós tratamos a medicina com muito amor, carinho e respeito pelo paciente. Sabe? Uma das coisas que eu sempre falo toda profissão tem mau caráter, tem incompetente, né? Mas a profissão onde tem menos mau caráter, menos incompetente, menos pessoas que não respeitam os outros, é na medicina. Com certeza. Tá? Isso com certeza. Então agradeço muito a oportunidade. E estamos à disposição. Que maravilha. O dia que quiser conversar sobre isso, a gente está à disposição para vocês. Também, né? Se ele estiver disponível, a gente fazer aprofundar ainda mais. Um joguinho, né? Aprofundar ainda mais, no assunto que é muito rico, né, o assunto. Sim, então o espaço está sempre aberto, sempre que o senhor quiser, está sempre disponível, viu? Tá ok. Maravilha. Obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, seu favorito e nos seguir no Instagram. Vejo você no próximo episódio. Até mais.